Olá, queridos, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Um prazer, um privilégio poder estar falando com você, poder estar de alguma forma sendo instrumento de Deus para promover graça, paz, alegria, esperança, mas também desafiar você a crer, a esperar, a continuar crendo neste Deus como aquele que é tudo, e é sobre tudo e sobre todos, como aquele que está sempre atento, sempre disponível a te abençoar, a cuidar de você, nunca se esquece de você, nunca se esquece de nós, e por isso eu convido você nesta manhã a abrir o teu coração e a deixar esse Deus fazer algo extraordinário, especial na tua vida. Creia que para tudo isso que eu e você estamos passando, Deus tem um propósito. Nós não sabemos qual é. Sabemos que Ele está no controle. Sabemos que Ele é Deus. Sabemos que Ele não se esquece de nós. Sabemos que Ele faz e promove coisas e situações para o nosso próprio bem, para o nosso próprio crescimento, né? Para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele e sejamos aqui os instrumentos, sejamos aqui bênção, sejamos aqui também aquilo que Ele quer que sejamos, para que a sua glória se manifeste, para que o seu poder atue em nós e através de nós. Eu quero nesta manhã trazer uma breve reflexão para você sobre o cuidado de Deus, sobre a provisão de Deus, de como Ele cuida das coisas por menores que elas sejam, mas também daquelas que são grandes, gigantescas, que está além da nossa imaginação, além da nossa pequena teoria de como cuidar, de como fazer, de como foi feito, né? Mas ainda assim, esse Deus, ele é forte, tremendo, majestoso e cuidador, né? De nós, seu povo, sua igreja. O salmo que eu quero ler, inicialmente, é o Salmo 65. Não estarei lendo todo. Ele fala daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz. No versículo 4, diz assim o Salmo: como é feliz aquele que tu escolhes para se aproximar de ti, aquele que vive em teus pátios. Quantas coisas boas nos saciarão em tua casa, em teu santo templo. Versículo 5: tu respondes às nossas orações com notáveis feitos de justiça. Ó Deus de nossa salvação, és a esperança de toda a terra, até dos que navegam por mares distantes. É um reconhecimento da grandeza do Deus que servimos. É um reconhecimento de que esse Deus, ele protege, ele cuida. De que esse Deus, ele está além de tudo e de todos. De que esse Deus também ouve as nossas orações, porque o versículo 5 diz: tu responde às nossas orações com notáveis feitos de justiça. Queridos, eu sei que neste momento estamos passando e vivendo por situações jamais vistas, jamais sonhadas. E nós não temos como medir a proporção de tudo isso que está acontecendo. Podemos imaginar, podemos viver aí assistindo a mídia ou esses veículos de comunicação que disparam informações como se fosse o fim dos tempos. Mas não é os fins do tempo, ou não é o fim do tempo. Talvez um anúncio, talvez algo que iniciou, como a própria Bíblia nos relata e traz isso para nós. Mas ainda assim, em meio a tudo isso, nós podemos ver a mão, o cuidado de Deus. E nesse texto que acabei de ler, e irei ler mais um pouco aqui, nos fala dessa grandeza, de como Ele cuida. Quer ver? Olha só do versículo 9, do 65, diz: cuidas da terra e a regas, tornando-a rica e fértil. O rio de Deus tem muita água, proporciona a fartura de cereais, porque assim ordenaste. Encharcas o solo arado, dissolves os torrões e nivelas os sulcos, amoleces a terra com as chuvas e abençoas suas plantações. Coroas o ano com boas colheitas, tuas pegadas deixam rastro de fartura, os pastos no deserto ficam verdes
e as encostas dos montes florescem de alegria. Versículo 13. Os campos estão cobertos de rebanhos e os vales forrados de cereais. Toda a terra grita e canta de alegria. Eu quero que você aceite isso como desafio. Eu quero que você olhe para tudo isso, por esse momento de vale, de sombra de morte, mas entenda que Deus está no controle de tudo isso, e na hora certa virá este momento, onde eu e você estaremos provando e vivenciando este momento de alegria, de fartura, como já foi em outros tempos. Porque Deus está prometendo. Porque Ele é o nosso Deus, porque nós podemos confiar e esperar nele e ter a mais absoluta certeza que Ele não nos abandonou, que em meio a tudo isso Ele continua sendo Deus, agindo, provendo e cuidando de nós. No versículo 10 do capítulo 64, Salmo 64, diz: os justos se alegrarão no Senhor e nele encontrarão refúgio. E os que têm o coração íntegro o louvarão. Os que têm o coração íntegro, diante de tudo isso, louvarão. Diante de tudo isso, exaltará o seu nome. E dirá em alto e bom som que o Senhor vive, que o Senhor reina, que o Senhor continua sendo o mesmo Deus de ontem e será hoje e amanhã também. Continua sendo Deus cuidando e provendo a cada um de nós. Creia, querido. Creia. Vá para o seu quarto de guerra e comece a orar, comece a clamar ao Senhor, comece a declarar que aquilo que é impossível para os homens é possível para o Deus que você crê, para o Deus que você confia e espera, porque isso é o cuidado de Deus, é isso que Ele faz. Ele promove situações, Ele promove o recurso da onde não tem recurso, Ele dá o escape, Ele cuida, e mesmo na morte, mesmo na perda, mesmo no vale, Ele está sendo Deus. Ele continua sendo Deus. E no versículo de Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz: tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Se Ele mudasse de posição, mas Ele não muda. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo teu Pai eterno, que deseja cuidar de você, que deseja fazer por você o que ninguém mais pode fazer. Só Ele, porque Ele é Deus, porque Ele te ama. E Ele não muda, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo aquele que te projetou, que te criou, que te ama e que deseja cada dia, cada instante, cuidar de você. Quero orar pela sua vida. Pai querido, obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua igreja, que desde cedo tem orado, desde cedo tem clamado ao Senhor. Pai, como ministro do teu evangelho, eu peço que as palavras que aqui foram ministradas não sejam encaradas como palavras do pastor Osias, mas sejam encaradas como palavra do Senhor, que promove graça, que promove refrigério, que promove, ó Deus, a alegria e o desejo de mudança, de lutar, de realmente não ficar olhando para baixo, para o problema, mas olhar para o alto, como está em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Espírito Santo, ensina-nos a cada dia a sermos assim, a olharmos para o Senhor como aquele que tem as respostas, como aquele que vai e está fazendo tudo o que é necessário para continuar cuidando de nós, porque o Senhor, como o texto que acabamos de ler, não muda, continua e continuará sendo Deus. Eu apresento, Pai, cada uma dessas vidas que agora está ouvindo e assistindo. Eu peço que Teu Espírito Santo continue agindo e produzindo a graça, a misericórdia, continue produzindo a fé, dê uma porção dobrada para continuar crendo e esperando, confiando no Senhor em meio a tudo isso. Que ninguém se sinta abandonado, que ninguém se sinta para trás, pelo contrário, o Senhor está no controle, o Senhor está provendo e cuidando, nada foge do teu controle, Senhor, eu creio nisso. Espírito Santo nos ensina a cada dia a amar e a esperar, e a confiar, e a desejar estar em tua presença. Obrigado por esta manhã,
Obrigado pelo teu povo, pela tua igreja. Cobre-os com a graça e com a tua misericórdia. Abençoa-os com tua provisão, com toda sorte de bênção dos altos céus. Em nome de Cristo Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, meus amados. Que o Senhor Jesus, na sua infinita graça e misericórdia, continue te abençoando e derramando sobre ti e os teus a provisão dele e o cuidado dele. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, um beijo na testa. Fiquem todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.